Queridos irmãos e amigos, meus cumprimentos na paz do Senhor. Quero trazer uma palavra para a nossa reflexão. Epístola aos Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Com base nesse texto, eu quero trazer uma palavra com o tema o Deus oculto que se revela. Se Deus existe e não se revela, a nossa religião é incerta, nossa adoração vazia e a nossa fé em vão. Isso porque o conteúdo do cristianismo é revelacional, advém do conhecimento e do estudo que o homem faz da revelação de Deus. Então, nessa introdução, se Deus existe e não se revela, a religião é incerta. Adoração vazia e a fé em vão. Por quê? Porque o conteúdo do cristianismo é revelacional, ou seja, advém do conhecimento e do estudo que o homem faz da revelação de Deus. Deus se revela. O conteúdo do cristianismo é revelacional. Foi Deus que, em certo tempo, se revelou para a humanidade. As Escrituras descrevem a doutrina da revelação de Deus como comunicação e manifestação sobrenaturais de Deus ao homem, revelando sua mensagem, propósitos e decretos. Observe que Deus se revela ao homem, trazendo uma mensagem para seus propósitos e decretos. Não se revela só por revelar. Tem propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Chamamos de revelação os meios pelos quais Deus se fez conhecido. As principais revelações de Deus são duas: revelação geral e revelação especial. Revelação geral foi a maneira que Deus se fez conhecido a todas as criaturas inteligentes de modo geral e acessível. Observem que na revelação geral, foi a maneira que Deus se fez conhecido a todas as criaturas inteligentes. Quem são as criaturas inteligentes? Louvado seja o nome de Deus. De um modo geral e acessível. Louvado seja Deus. Ela é encontrada na natureza, a revelação geral é encontrada na natureza, na história, na experiência pessoal e na consciência. Deus revela a sua existência. Deus revela que Ele existe. A natureza, chamada de revelação não verbal, revela que existe um Deus. Gênesis 1:1, princípio, criou Deus os céus e a terra. A natureza revelando que Deus existe. Ainda Romanos 1:20. O que é que diz? Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm nenhuma desculpa. A história revela que Deus existe. A Bíblia revela claramente como Deus intervém na história, pois Ele é soberano e tem o poder sobre os filhos dos homens. Daniel 5:21 fala de quando Deus fez um rei passar 7 anos se alimentando com os animais.
A história registra isso, que Deus existe. Um outro exemplo, a Torre de Babel. Louvado seja Deus. Gênesis 11:7. A Bíblia diz que aquele povo começaram a construir uma torre cujo topo chegasse ao céu, e Deus interveio, confundindo as línguas para que a construção não continuasse, e dali deu origem às várias línguas que existem hoje. Então, Deus intervém nos planos e nos destinos dos homens. Louvado seja o nome de Jesus. A história revela isso. O dilúvio, Gênesis 7, de 10 a 12. Quem já não ouviu falar do dilúvio? Está registrado nos anais da história. Não tem como negar. A história prova que Deus existe. Louvado seja o nome de Jesus. A travessia do Mar Vermelho. Glória a Deus. Êxodo 14, 21, 26 e 27. Registram essas passagens. Quem já não viu, quem é do meu tempo, um quadro na parede com uma arca, com uma arca sobre o dilúvio? Quem já não viu um quadro na parede, quem é do meu tempo, com o Mar Vermelho se abrindo e o povo passando? Isso é a história registrando, revelando que Deus existe. A história revela que Deus existe. A experiência pessoal de várias pessoas revela que Deus existe. A Bíblia registra diversos exemplos de pessoas que puderam desfrutar de uma profunda comunhão com o Senhor, como Enoque, que andou com ele, Gênesis 5, 22 e 24, como Abraão, Gênesis 12 e 1, Abraão, que não conhecia Deus, que morava em Ur dos Caldeus, um homem bem financeiramente, com muitos rebanhos, rico. E um dia Deus falou com ele teve sua experiência pessoal com Deus e falou com ele assim: sai da tua terra, do meio do teu povo e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pois não é que Abraão acreditou nesse negócio? Ô glória, abacachura, barrachai. Abraão acreditou nisso, nunca tinha visto falar em Deus. O interessante foi que ele chegou e contou para a mulher, porque a mulher foi com ele também. Ele contou para a mulher. Eu imagino Abraão chegando para Sara e dizendo assim: minha filha, eu tive uma experiência hoje que eu nunca tinha tido na minha vida. Pois não, meu filho, diga. Deus falou comigo. Foi mesmo? Estou imaginando. Foi mesmo? Foi o que ele disse. Diz para nós sair da nossa terra, do meio do nosso povo, e vamos para um lugar. Aleluia! E eu imagino a mulher perguntando: sim, mas para onde é o lugar? Ele não disse onde era, não. E como é que vai para o lugar? Eu imagino a mulher perguntando: como é que iremos para um lugar sem saber para onde é? Oh, aleluia! Não, ele disse que ali depois ele ia mostrar. Glória a Deus! Aleluia! A mulher acreditou também. Oh, aleluia! Para se relacionar com Deus tem que crer nele, no que ele fala. Oh, aleluia! E disse mais o quê? A experiência que Abraão teve, a experiência pessoal de Abraão, disse sabe o quê? E a experiência de Abraão foi tão interessante porque ele tornou-se o pai da fé. Por causa dessa atitude e outras mais, ele tornou-se o pai da fé. E Deus disse: sai do meio do teu povo, da tua terra, para um lugar que eu te mostrarei e farei de uma grande nação. Detalhe: Sara era estéril. Concluindo a experiência pessoal de Abraão, ele saiu. À medida que ele ia caminhando, Deus ia mostrando para ele o lugar. E quando ele chegou no lugar, Deus disse: é aqui que você deve ficar. E eles tiveram filhos, já avançados em idade, mas Deus cumpriu. E essa é a experiência de Abraão. Experiência pessoal de Abraão com Deus. E tantos outros que falaram com ele, como Jacó, né? E principalmente
Moisés que falava com ele cara a cara, número 12 e 8. No entanto, devemos entender que esta revelação não está restrita aos tempos bíblicos, pois ainda hoje é possível desfrutar de uma comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Tiago 4 e 8, primeira parte. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso todo ser humano tem acesso. É só se chegar para Ele que Ele se chega para você. Glória seja dada ao nome de Jesus. A consciência do homem revela a ele mesmo que Deus existe. Romanos 2, 14 e 15 está lá dizendo que Deus colocou no homem, todo ser humano nasce com isso, uma coisa chamada consciência. Essa consciência também é chamada de lei moral. É através da consciência ou da lei moral que o homem pode discernir o certo e o errado. Deus colocou isso em cada ser humano, né? A consciência do homem, o homem tem algo chamado consciência. E a consciência diz ao homem que existe um Deus. Está lá em Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Por fim, o próprio Deus revela a sua existência. Eu falei aqui, desde o início, louvado seja Deus, que a natureza revela que Deus existe, a história revela que Deus existe, a experiência pessoal revela que Deus existe, a consciência do homem revela que Deus existe, e agora o próprio Deus se revela dizendo que Ele existe. Lá em Isaías 43 e 13, a primeira parte, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele mesmo se revela, através do profeta Isaías. Mas Deus não revela apenas sua existência, revela também seu poder, sua sabedoria e sua bondade. Seu poder, glória a Deus. Salmo 33 e 9 diz assim: mandou e tudo se fez, falou e tudo apareceu. Deus falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Jó 38 e 10 diz que Deus pôs portas e ferrolhos no mar. O livro de Jó também é um livro poético e quando ele fala isso, se referindo de forma poética, mas se referindo que Deus pôs limite no mar. Isso quer dizer que Ele tem poder. Você está na praia, vem uma onda daquela cobrindo tudo, de repente se desmancha, vira em nada. É uma lei que Deus criou, colocando limites no mar. Louvado seja o nome de Jesus. O mar obedece às leis criadas pelo seu Criador. E o ser humano, que é um ser inteligente, muitas vezes desobedece às leis do Criador. Deus também revela a sua sabedoria. Jeremias, capítulo 10 e 12, diz assim: aleluia. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Deus não revela somente que Ele existe, mas revela o seu poder, dando ordem ao mar. Deus também revela a sua sabedoria. Deus revela a sua bondade. Salmos 104, versículos do 10 ao 14, revela o cuidado de Deus em mandar chuva, que rega os montes, que desce nas colinas, que através desse ato de Deus, os animais do campo se alimentam, o homem tira da terra o seu alimento. Tudo isso é a bondade de Deus. Ele criou o homem
e deu condições para que ele pudesse viver na terra sem faltar nada, sem faltar o suficiente. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a revelação especial. Até agora eu tenho falado da revelação geral. Todo ser inteligente, de um modo geral, tem acesso à revelação geral. Agora a revelação especial. A revelação especial. Chamamos de revelação especial a maneira que Deus se fez conhecido em momentos especiais e povos específicos. Este tipo de revelação ocorreu através da Bíblia, do Espírito Santo e principalmente através de Jesus. Através das Escrituras. A Bíblia é a revelação escrita de Deus aos homens. Através dela, ele se fez conhecido e revela sua vontade para com a humanidade. É por isso que ela é chamada de a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Lucas, capítulo 4, versículo 4. Hebreus 4 e 12. Os profetas podiam dizer, assim diz o Senhor. Isaías 43 e 1. Ezequiel 5 e 5. E o Senhor Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17. A revelação especial através de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é a mais perfeita revelação de Deus aos homens. Ele mesmo disse, quem vê a mim vê o Pai. Evangelho de João 14 e 9, quando um dos seus discípulos perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai que nos bate. Ele disse, eu já estou há tanto tempo convosco. E você ainda faz essa pergunta? Quem vê a mim vê o Pai. Louvado seja Deus. E o escritor aos Hebreus disse, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Foi o texto que eu li como base, Hebreus 1 e 1. Por que Deus se revela ao homem? Por que Deus se revela ao homem? Primeiramente, Deus se revela para provar que Ele existe. Eu jamais ia ter uma relação com um Deus que eu nunca tinha tido uma experiência pessoal com Ele. Todo crente precisa, deve ter sua própria experiência com Deus. Todo crente, todo cristão precisa ter com Deus a sua própria experiência. As experiências dos outros é em parte certo, mas é para você ter a sua. E até quem diga, sabe o quê? Que experiência é que nem dentadura, prótese, na linguagem mais moderna. Experiência é como uma prótese, como uma dentadura que só serve para a boca do dono. Então você tem a sua, eu tenho a minha. Se eu for fazer uma prótese, o especialista vai lá, faz uma medida para mim, para minha prótese, e aí, quando chegar um outro, ele vai fazer outra medida para o outro. Então, nesse ponto aqui, experiência como dentadura só serve para a boca do dono. Louvado seja o nome de Jesus. Por que Deus se revela, primeiramente? Eu falei, para provar que Ele existe. A Bíblia nos mostra que Deus é um ser que se dá a conhecer e se comunica com o homem. Outra coisa, Deus fala. Se Ele não falasse, eu não ia conversar com uma pessoa que não fala. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis 1, 12, de 1 ao 3, experiência de Abraão. O Deus verdadeiro sempre quis e quer ser conhecido do ser humano de forma pessoal para demonstrar seu amor, cuidado e salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Eis algumas razões porque Deus se revela e dá-se a conhecer ao homem. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus não se revela, o homem jamais poderá conhecê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus não se revela, não tem como o homem se relacionar com Ele. Como é que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço, que nunca se revelou para mim? Né? Um dos objetivos de Deus, ao se fazer conhecido, é estabelecer um relacionamento com seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus não se revela, não tem como o homem glorificá-lo. Como é que eu vou glorificar um Deus que nunca se revelou para mim?
Louvado seja o nome de Jesus. E por fim, Deus se revela ao homem para provar que ele é vivo. Exaltado seja o nome de Jesus. Então, esta palavra, para nossa reflexão, o Deus oculto que se revela. Se ele não se revela, não tem como alguém conhecê-lo. Lembrando que foi Deus que quis um dia se revelar. Se Deus não tivesse se revelado, não quisesse se revelar, jamais alguém o conheceria. O conteúdo revelacional que eu falei no começo das Escrituras não advém de uma descoberta humana. O homem pega essa revelação e estuda, mas foi Deus que se revelou. Você quer conhecer mais a Deus? Você quer ter experiência com Deus? Você quer se relacionar com Deus? Você quer ser mais íntimo de Deus? É só estudar a revelação dele, que é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.